Curso de Python, acessando bancos SQLite pelo servidor IS no Windows. Como nós introduzimos a configuração e a instalação de Python dentro do IS para ficar pareado lá com o Linux, aqui nós vamos ensinar a vocês também a acessar o SQLite pelo IS no Windows. Bem, vocês devem ter visto lá no curso de Linux, na playlist, na aula 25, o que o Python pode fazer por você. Aí, se a pessoa pesquisa na internet, por exemplo, Python, SQLite, Linux, aí provavelmente ela não vai cair num vídeo desse. Então, a pessoa deve sair olhando todas as listas aí de Linux que estejam com essa horizontalidade, ou seja, com essa quantidade de conhecimento que nós damos sobre tudo do Linux. E ainda vamos fazer mais lá. E lá vocês devem ter encontrado o exemplo nessa aula 25 da playlist de Linux, ensinando pelo Apache a fazer o acesso ao SQLite pelo Python. Então aqui nós vamos repetir a mesma coisa para o IS. Então vocês vão ter o conhecimento sobre servidor web, Python, SQLite para os dois sistemas, Linux e Windows. Só alguns cuidados em relação aí ao banco SQLite são sempre as permissões. Tem que lembrar vocês sempre, tá? Nós vamos fazer uma seleção. Então, a preocupação é com leitura. Na hora que a gente for fazer uma gravação, né, em algum exemplo aí nós vamos ter que nos preocupar de novo aí com o banco SQLite. Existe o usuário anônimo que realmente vai ler e gravar no banco. Tá aqui, IS e USR. O todos aqui, você não pode deixar ele ativado, porque senão todo mundo consegue acesso para gravar em cima dele de fora. O acesso tem que ser só para o usuário anônimo. Então você deixa, ó, ele aqui, tá, ler, executar, leitura, gravar para ele. O que está vindo meio apagadinho, modificar, é a herança do diretório para todos. Vocês podem tirar também, nós vamos experimentar fazer isso. E o cuidado no fonte, vejam, lá para o Linux, a gente podia botar ./banco.db, indicando, olha, procura o banco no mesmo, na raiz desse mesmo diretório, em diante. Já aqui, para o Windows, vocês sabem, o Windows sempre apresenta alguma deficiência, então a gente teve que colocar aqui, ó, o caminho C completo dele. Eu coloquei em relação à raiz aqui do IS, que é o inetpub www.root. Lembrando, as contrabarras tem que ter a primeira como um escape. E o diretório onde o banco DB está é o Python. Aqui podem conferir por aqui, ó. Ele está em inetpub www.root Python. Aí começa os nossos scripts Python e o banco DB. Então, foi preciso, como vocês estão vendo, colocar o caminho completo. É a única diferença. E uma pessoa colocou nos comentários aqui se funcionariam os módulos Python aqui também, instalados por pi, por npm, seja o que for, né? Aqui normalmente, vejam, ele está importando o SQLite 3 e vai dar resultado. Então, vamos executar aqui este exemplo. Vejam, vou dar o refresh nele, pronto. Agora, este aqui tem uma ligeira diferença, ele está mais completo, porque a abertura e a conexão está dentro de um bloco try except. Como eu já disse, o bloco dele não é try catch, é try except. Então, vamos ver aqui, ó. Coloquei o try da conexão com esse banco. Se der tudo certo, ele fala abrir o database com sucesso. Se não, ele dá a exceção value erro e print database erro. Vocês vão ver uma coisinha estranha acontecer. Vejam, eu coloco banco 1. Não tem banco 1 aqui. Não tem nesse diretório, nessa pasta. No entanto, eu vou executar. Observem.
Então ele dá o erro na linha 14, falando que não conseguiu dar o execute select, ou seja, ele não saiu lá pelo erro. Que história é essa? Ele tentou a conexão, não conseguiu e não deu erro? Mas vejam a mágica que ele fez. Ele criou o banco 1. Muito cuidado aí, gente. Informática, esses negócios aí, a diferença desses bancos, né? Vocês têm que ficar muito atentos com os comportamentos estranhos deles. Ele viu que não tinha banco 1, no entanto, ele tentou abrir um banco exam e naquela forma de leitura, ele tentou talvez dar um append e ele criou que um banco 1DB só que com 0 KB. Então, a conexão para ele é como se ele fosse abrir um arquivo mesmo, e se não existir, ele cria. No entanto, lá dentro não tem a tabela. Então, nós temos que dar o try except aqui no execute select e colocar o cur.execute aqui, ó, o cursor, né? Eu declarei um cursor aqui, tanto no exemplo de Linux quanto neste em Windows, né? Declarei um cursor. Então, além disso, nós temos que armazenar também o resultado do cur.execute e dar um teste com o bloco try. Bem, então fizemos o tratamento conforme o Python exige. Então nós trocamos o except value e erro por except exception as e. E representa o objeto exception. Então aqui dentro nós pusemos a nossa mensagem, a tabela não existe, e aqui colocamos exception e toda essa string, que vejam, isso é um string. A formatação dela obedece a quem? A forma da exceção. Então, o produto da execução é a nossa mensagem, tá vendo? Não existe exception, 2 pontos, e aí o erro dele, no search table test. Se fizermos o raise exception, né, que você pode fazer nele, ele vai dar um erro todo confuso. Então, essa aí é a forma correta da gente fazer isso daqui. Para essa versão ainda, nós tentamos tapear ele. Eu apaguei o banco DB1 daqui. Vejam, vou repetir para vocês. Apaguei, não apaguei? Então, ele não existe mais, nem aquele 0. E aí, eu executo essa script. O que acontece? Ele bypassa completamente o try except de banco. Por isso que nós demos para vocês isso. Ó. Recriou o banco 1.db com comprimento 0 e simplesmente ignorou o nosso teste aí de try except da conexão. Aí vocês dirão, não, às vezes você não botou o tab aqui. Colocamos tab aqui, ó, no try, no except, aí, ó. Deixamos objeto exception geral aqui, sua representação com a variável e, botamos banco não existe, exception tal. Ele simplesmente bypassa, ele cria, correto? E deixa o teste para dar na hora do que a gente chama de cursor. Por isso que a gente tem que fazer o teste dessa forma. Então, não tentem interceptar uma exceção de banco. Ele simplesmente não faz. Então, você tem que se concentrar aí na exceção do cursor do record set. Então, acredito que já está dado aqui para vocês o comportamento e a forma de se fazer a leitura de SQLite pelo Python no IIS. Então, vocês estão com uma boa dica aí, e aqui a gente ainda remeteu vocês à aula 25 para ver como é que é no servidor Apache. Então, agora vocês sabem fazer leitura de banco de dados, SQLite, no Linux e no Windows com seus servidores e configurar direitinho. A instalação do IIS tem aí na lista de PHP, é o primeiro vídeo. Tá ensinando a instalar direitinho. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção.
Esse é o fim aqui da nossa aula de Python, acessando bancos SQLite pelo servidor IS no Windows.